Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui para cultuarmos ao nosso Deus. Por bondade, abra a palavra de Deus na carta de Tiago. Tiago, capítulo de número 1. Quase no finalzinho da Bíblia. Eu quero louvar a Deus pela visita do meu amigo, meu conselheiro, mentor, pastor Valderi, irmão Gilberto, que vieram ali de Fortaleza. Só ver eu pregando, meu Deus do céu. Oh Jesus, porventura pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Tu não tem juízo não, Valderi. Estou feliz de receber vocês aqui, viu? Eu sempre digo, pastor Valderi, vocês conhecem ele, que é um amigo que Deus me deu. Primeiro deu a vocês, depois deu a mim, a Josi e minha casa, que foi o que iniciou todo esse trabalho. E quando eu estou perto dele, a gente tem essa liberdade de brincar, porque a Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados que irmãos. Valderi para mim é um amigo assim, viu, Valderi? Você é meio que ser um pai para mim. Tiago capítulo 1, versículo de número 5 ao versículo 8. Amém? Diz assim: se alguém de vós tem necessidade ou tem falta de sabedoria, peça sabedoria a Deus, que Deus dá sabedoria a todos com grande abundância, porque Deus é generoso. Em outras traduções, sem reprovação alguma. Pedi-vos e Ele vos dará. Porém peça com fé e não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que arrastada pelo vento é lançada de um lado para o outro. E não pense que o homem que duvida receberá do Senhor coisa alguma. O homem de coração indeciso, inconstante, ele é em todos os seus caminhos. Diga assim comigo: eu preciso crer e não vou duvidar, porque eu preciso que o Senhor me dará. Você pode se assentar em nome de Jesus. Nós vemos aqui que Tiago, o bispo, o pastor da igreja de Jerusalém, ele está escrevendo essa carta, uma epístola universal, uma carta que vai servir não só para a igreja de Jerusalém, mas para todas as igrejas do Senhor Jesus no mundo. E o curioso aqui é que ele vai falar sobre sabedoria. E para quem já sabe ou para quem não sabe, esse Tiago aqui, ele é o irmão de Jesus, o irmão do mestre, a qual li no começo. O texto a qual nós abrimos o culto, nós abrimos lendo, falando sobre o encontro do jovem rico com o mestre que era Jesus. E nós sabemos que Jesus, ele é o mestre. Ele é o mestre que sabe todas as coisas. Ele é o mestre que ensina com excelência. Ele é o mestre que verdadeiramente sabe ensinar a lição que eu preciso aprender. E Tiago, irmão de Jesus, ele vai falar sobre sabedoria. Ninguém melhor depois de Jesus, o irmão do mestre, falar de sabedoria e falar daquele a qual era o Senhor em sabedoria, o Senhor em total onisciência, sabedoria, que sabia ensinar como ninguém, como Jesus o mestre. Ele está falando sobre sabedoria, e não tem como não falar de sabedoria sem falar de Jesus, sem falar da Bíblia, sem falar da palavra de Deus, sem falar daquilo que Jesus ensinou, sem falar daquilo que Jesus veio ao mundo fazer e fez com total excelência. Jesus sabe,
Jesus é o nosso mestre. Ele é o Senhor da sabedoria. Ele é o Senhor que sabe fazer da maneira certa. Ele é o Senhor que sabe fazer como convém fazer e como Ele queira fazer. Ele sabe fazer aquilo que é preciso ser feito na hora certa, no momento certo, na ocasião certa, do jeito certo. Ele é Jesus que sabe fazer. Ele tem a sabedoria perfeita. E quando nós vamos falar sobre sabedoria, nós iremos ver do período antes de Jesus, o período helenístico, o período de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Quando Jesus agora vem ao mundo, ele vem no período dos romanos, mas antes dos romanos surge o período de Alexandre o Grande. E ele impõe toda a sua cultura, a cultura helenística, é culto e doutrina. Nós temos que aprender alguma coisa. E quando Alexandre o Grande domina 90% do mundo conhecido de sua época, ele impõe a sua cultura e a sua crença de que sabedoria na época de Alexandre o Grande, no período helenístico, era falar com muitos R's. Na época de Alexandre o Grande, sabedoria era falar com muitos S's. Na época de Alexandre o Grande, falar com sabedoria era ter uma boa oratória, saber falar bem, saber impor o que estava falando, saber administrar o que falava. Isso era uma cultura grega. Isso para os gregos era sabedoria. Falar bonito, acrescentar vários S's, acrescentar R's, ter uma boa oratória, ter uma boa postura. As pessoas olhavam para os gregos e pela maneira dele falar, se impor ao público, as pessoas diziam: esse tem sabedoria. Quando nós chegamos no período dos romanos, sabedoria definida por poder político, saber lidar com a política, saber lidar com estratégia militar. Sabedoria para os romanos era ter estratégia de guerra, era saber onde deveria atacar, na hora que deveria atacar, pela direita, pela esquerda, pela madrugada, pelos bosques. Isso era sabedoria para os romanos. Há quem diga que na definição bíblica, isso é padrão bíblico. Sabedoria, olha como a palavra de Deus é simples. Na Bíblia nada mais é a sabedoria, porque sábio é todo aquele que conhece a Deus e o teme. Esse é o sábio. A Bíblia define que o sábio é aquele que conhece a Deus, reconheceu quem Deus é, e depois de tê-lo reconhecido, ele o segue, ele o teme. Isso é sabedoria. A sabedoria não se detém naquilo que eu aprendi no mundo, não aquilo que eu aprendi nas faculdades, na escola, naquilo que foi ensinado. Mas a sabedoria bíblica se detém em conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer quem Ele é. É por isso que a Bíblia diz que nós conhecemos o Senhor e devemos prosseguir em conhecer o Senhor na sua total santidade, no seu poder. Sábio de verdade, segundo a luz da Bíblia, é aquele que conhece a Deus e passa a temer o Senhor, porque verdadeiramente o conheceu quem o Senhor é. Se você já entendeu quem é o Senhor para você, começa a aquecer as turbinas essa noite. Eu queria que você começasse a dar aleluia, grito de glória a Deus. Se você já entendeu quem é o Senhor, se você já está seguindo em prosseguir, em conhecer quem é esse Deus rico e misericordioso. O poeta já definiu sabedoria, que sabedoria não é conhecimento. O poeta definiu que sabedoria não é conhecimento. Conhecimento nada mais é do que conhecer. Sabedoria é aplicar o meu conhecimento. Conhecimento é conhecer. Conhecimento é saber. Conhecimento é entender. O poeta diz que conhecimento é eu saber do que se trata. Sabedoria é eu exercer ou executar aquilo que eu já sei. Isso é sabedoria.
Nós não podemos confundir se eu sei, se você sabe, ou se nós sabemos, porque a verdadeira sabedoria é praticar aquilo que o Senhor já nos revelou. Isso é sabedoria. É fácil identificar alguém que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Quando nós observamos as coisas, as situações, os momentos a qual eu passo, você passa, e nós vemos como as pessoas lidam nos momentos difíceis, como elas se impõem, se comportam nos momentos difíceis. Quando nós vemos pessoas sabendo o que deve ser feito, por mais erudito que seja, por mais pronto que seja, por mais postura que tenha, por mais jeito de crente que tenha, por mais roupa de crente que vista, por mais que ele aparente ser, mas quando há necessidade de exercer a sua sabedoria, nós identificamos, porque o sábio, ele pratica aquilo que já conheceu. Nós não podemos ser uma geração que tem conhecimento, e nós somos essa geração, não digo nem conhecimento, mas da informação. Nós somos a geração da informação. Tudo nós aprendemos, pastor Valderi, tudo nós entendemos, tudo nós assimilamos, tudo nós vamos ser explícito, exposto, e nós assimilamos. Mas a verdadeira sabedoria está em praticar aquilo que você já entendeu. Se você está aqui e entendeu que é necessário servir a Deus, Deus tem gerado sabedoria no teu coração. Você é mais do que aventurado. Deus já te visitou com sabedoria, porque você tem perseverado e entendeu que necessário é praticar aquilo que Deus já te revelou. Conhecimento não é sabedoria. Sabedoria é praticar aquilo que eu já conheço. E nós vemos aqui que Tiago está dizendo: se alguém tem falta, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Olha que curioso. Diga-se comigo, eu sou carente disso. Diga-se comigo, eu preciso da sabedoria de Deus em minha vida. Tiago está dizendo uma lição, ensinando a igreja como o povo de Deus deveria se impor em servir a Deus nos momentos difíceis. E ele vai dizer em seguida, no versículo de número 6, na Bíblia que está aberta: porém peça com fé a Deus e não duvidando, porque o homem que duvida é semelhante às ondas do mar, que são arrastadas pelo vento, e o vento lança de um lado e o vento lança para o outro. Isso aqui é, como diziam os pastores antigos, é o crente ioiô. Talvez os mais novos não vão saber o que é ioiô, só os mais velhos. Mas o crente ioiô é que ele está na mão de Deus, aí depois, sabe aquele momento, ele vai e volta. É o crente ioiô, ele está sempre indo e voltando, subindo e descendo, está sempre esticando e Deus puxando. Ele está sempre querendo cortar o cordão umbilical do reino de Deus, da igreja de Deus está trazendo. Ele está na mão de Deus, está prestes a se desligar de Deus. Ele pede, mas ele duvida. Ele tem fé, mas a fé dele é abalada. A fé dele, ele não contém constância. Quando a luta vem, ele é levado por vento de doutrina. As lutas vêm, ele esmurece. As lutas aparecem, ele pensa que Deus perdeu as estribeiras de sua vida. Ele está ali no propósito de Deus, mas ele não entende que no meio do propósito vai vir vento, tempestade, vai vir luta, vai vir torrenciais, vai vir tudo de contra a fé dele. Mas ele não entende que Deus ainda está no controle de tudo. Isso aqui é profético. Eu queria que você tomasse posse. O crente que tem fé, ou pouco ou muita, ele precisa entender que as lutas virão, os momentos torrenciais virão, a dificuldade vai aparecer, mas você está no meio do propósito da mão de Deus. E coisa boa é fazer parte do propósito do plano de Deus. Deus está dizendo aqui para você essa noite:
Peça-me com fé e não duvidando. Aí você precisa crer. Hebreus capítulo 6 versículo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se achega diante de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. E se você tem fé, você pode se achegar a Deus, vai ter recompensa de Deus, vai ter recompensa do Pai sobre você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé. Diga igual aquele rapaz do Cine Hollywood. Diga para o irmão que está ao teu lado: tenha fé, irmão. Quem assistiu o Cine Hollywood entendeu. Nós precisamos ter fé. E nós aprendemos a primeira lição nesse texto, que eu preciso, no reino de Deus, eu preciso desejar a sabedoria. Diga-se comigo: eu preciso desejar sabedoria. Você precisa desejar ser sábio. Você precisa desejar sabedoria. Tiago está dizendo: aquele que necessita, aquele que carece, aquele que tem falta, aquele que reconhece, peça a Deus. E no reino de Deus eu aprendi, servindo a Deus, irmão, que eu preciso desejar ser uma pessoa sábia. O que nós fazemos na casa de Deus, no reino de Deus, com esse negócio de servir a Deus? Não é nos aperfeiçoarmos, nos tornarmos pessoas melhores. Isso é sabedoria. Nós aceitamos Jesus porque um dia fomos tocados pela palavra, ou porque viemos atrás de uma cura, de uma libertação, de uma porta aberta, de qualquer coisa. Mas quando o tempo se passa, eu preciso desejar, almejar para a minha vida espiritual, maturidade espiritual, crescimento espiritual. Eu preciso desejar ser uma pessoa sábia. E desejar sabedoria nada mais é, irmão, olha como é interessante. Desejar sabedoria, desejar ser uma pessoa sábia, nada mais é do que examinar-se a si mesmo. Desejar sabedoria é eu olhar para a minha vida, para mim mesmo, e eu olhar para mim e me analisar e saber que por mais ruim que eu seja, por mais ruim que você seja, no reino de Deus não tem nada que seja ruim, destruído, que não possa ser transformado em um milagre. No reino de Deus não tem nada que esteja perdido, que não possa se tornar uma bênção. Analisar-se a si mesmo, desejar sabedoria, é reconhecer que nós não somos tão sábios como nós deveríamos ser. Desejar sabedoria é eu examinar-se a mim mesmo todos os dias, e eu entender que eu preciso deixar Deus trabalhar em minha vida. Desejar ter sabedoria, ser uma pessoa sábia, é eu examinar as escrituras e eu ver o que está ali, e eu dizer: Deus está falando comigo. Desejar sabedoria é eu vir para os cultos na igreja, e tudo que for pregado aqui, sejam Alisson Levi, seja as meninas que pregam, seja os meninos que pregam, seja quem prega aqui, você dizer: Deus está falando comigo. Isso é desejar sabedoria, é ser sensível à voz do Espírito Santo. Não existe nada ruim que não possa ser consertado, e não existe nada que seja bom que não possa ser melhorado no reino de Deus. Se você já é uma pessoa sábia, se você já é uma pessoa melhor do que você era lá no mundo, não existe nada melhor no reino de Deus que não possa ser aperfeiçoado. Não existe nada que seja bom no reino de Deus que não possa ser melhorado. É por isso que nós congregamos, é para que nós viemos crescer em conhecimento, em graça, em perfeição, para que nós viemos chegar na estatura de varão perfeito. Ei, você está congregando aqui, Deus está te aperfeiçoando, Deus está trabalhando em tua vida, como diz Filipenses capítulo 1, lá por meados do versículo número 4 ao 5, ele diz: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir até aquele último grande dia do Senhor. Ele está fazendo a obra. Se você está aqui, você já é bom. Se você não fuma mais, não mente mais, não peca como pecava antes, Ele está melhorando o teu caráter, Ele está te dando sabedoria. No reino de Deus não tem nada que seja ruim que não possa ser consertado, e não existe nada
nada bom que não possa ser melhorado. É por isso que nós temos a necessidade de congregar. É para melhorar. Por que as pessoas às vezes a gente conhece que é crente, irmão? A gente dá a paz do Senhor e tudo, mas ele nunca melhorou na vida, porque não congrega. Ele não tem cordão umbilical com o Espírito Santo. A gente às vezes fica olhando para certo comportamento de pessoas e a gente diz: meu Deus, está regredindo. Sabe, Valdeir, as pessoas estão andando para trás. No lugar de melhorar, estão retrocedendo. Sabedoria é isso. É nós que estamos bons, que estamos sarados. Ele melhorar ainda mais como nós estamos sendo aperfeiçoados. O crente é semelhante ao vinho. Quanto mais o tempo passa, mais o dono da adega, mais o viticultor, o dono da vinde, vai dizendo: a uva que saiu daqui, meu amigo, deu um vinho bom, deu um vinho de primeira. E nós estamos sendo aperfeiçoados. Ele está trabalhando em nossa vida. Mateus capítulo de número 7, versículo 3 ao 5, Jesus está dizendo: por que reparas tu no argueiro ou no cisco que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está em teu próprio olho? Versículo 4: ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando tu com a trave no teu? Versículo 5, Jesus diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Resumindo o que Jesus está dizendo: para que eu possa ser uma pessoa melhorada no reino de Deus, primeiro, Jesus está dizendo para os religiosos ali, para os fariseus, eles estão dizendo: para que vocês possam reparar a vida dos outros, vocês precisam primeiro analisar-se, examinar-se a si mesmo. Porque no reino de Deus, quando se fala de servir a Deus, irmão, quando se fala de abandonar pecado, eu primeiro tenho que abandonar o meu, para depois tentar ajudar aquele que tem o mesmo pecado que eu cometo. Jesus está dizendo: hipócritas, como pode tu querer tirar ou dar conta do cisco, do argueiro que está no olho do teu irmão, sendo que no teu tem uma trave? No original, Jesus está dizendo: no teu olho tem uma viga. No reino de Deus, primeiro eu me trato, primeiro eu melhoro, primeiro eu me recupero, para depois eu oferecer ajuda. Jesus chamou os seus 12 discípulos, andou com ele, ensinou, mandou eles expulsarem demônios. Algumas vezes os discípulos fracassaram em expulsar demônios, algumas vezes os discípulos fracassaram em curar as pessoas, e eles entenderam que o defeito não estava no poder que Deus havia lhe delegado, mas sim neles próprios, na ferramenta, no vaso que estava sendo instrumento de uso. Você precisa olhar mais para a sua vida, você precisa crescer em sabedoria, em examinar-se a si mesmo. Primeiro você, depois o seu próximo. Primeiro você, depois o teu vizinho. Primeiro você, depois quem precisa. Sabe, quando eu vim do mundo das drogas, os irmãos já sabem aqui, passei 8 meses na igreja ainda pecando, sendo errante, eu não entendia. Com 2 meses que conheci Jesus, eu já pensei que eu poderia ir lá na bocada, pregar para os caras a qual usava droga, vendia para mim, dizer que Jesus era bom, sem ser totalmente liberto. Era aí um laço, e eu caía e pecava. Às vezes eu ia na mesa de bar, tinha seresta lá no bairro ao qual eu morava, e eu ia evangelizar. Antes de começar a seresta, um crente maluco andava comigo, dizia: vamos para a praça evangelizar. Tinha paredão, aquela coisa toda, e eu não tinha maturidade espiritual, não era liberto, não era curado para entender que no reino de Deus tudo tem o seu tempo. Eu estou fazendo esse pano de fundo para dizer para você que primeiro você é o mais carente no reino de Deus. Quem precisa no reino de Deus primeiro é você. No reino de Deus, Deus não vê uma humanidade toda indo
indo para o inferno. Eu já disse aqui, no reino de Deus, Deus vê cada um por um indo a passos largos para o inferno. Deus não vê uma multidão, a humanidade toda indo para o abismo eterno. Deus não vê, Deus vê uma pessoa por cada vez indo para o inferno. Ou seja, no reino de Deus, Deus se importa com você. É primeiro você, primeiro o cisco que está no teu olho, primeiro a viga que está no teu olho, e depois você vai ajudar quem também precisa. Não tem como nós sararmos alguém se eu não for sarado. É aí que muitos crentes erram, se desviam, ficam pelo caminho. É primeiro você, depois a ajuda que você pode oferecer. A segunda lição que aprendemos é que nós precisamos orar a Deus pedindo sabedoria. Diga assim comigo: eu preciso orar a Deus pedindo sabedoria. Os antigos já diziam que a sabedoria não se compra, a sabedoria não se negocia, a sabedoria não se compra na feira, não se adquire com preço. A sabedoria é gerada pela própria mão de Deus no coração do homem. Sabedoria de Deus não se compra, não se passa o cartão e diz eu tenho sabedoria. Sabedoria você não se adquire com um amigo, com alguém que possa dizer receba sabedoria. A sabedoria, segundo os antigos, é algo que Deus coloca no coração do homem. Ou seja, é o homem abrindo o coração e Deus colocando a mão dentro do homem e abençoando o homem com sabedoria. Sabedoria não vem de fora para dentro, a sabedoria ela vem de dentro para fora. O que vem de fora para dentro é conhecimento, é o que eu aprendo na escola, o que eu aprendo na faculdade, é o que eu aprendo com os mais antigos. A verdadeira sabedoria, ela emana de dentro para fora. Se você quer abrir teu coração aqui essa noite, Ele vai colocar a mão dentro de você, vai te dar sabedoria, e aonde você errava, não erra mais. Deus está dizendo para você essa noite: receba da minha sabedoria, abra o teu coração e receba da minha parte. Você precisa orar a Deus pedindo sabedoria. Sabedoria é algo que Deus coloca dentro do homem, é algo que Deus semeia dentro do homem, Marcos. Eu creio muito que essa noite aqui é a noite que Deus vai abrir o nosso peito, abrir a nossa vida, abrir a nossa cabeça para a mulher aí que está faltando sabedoria. Ele vai dizer: minha filha, receba sabedoria. Vai chegar para o varão, para o marido, para o sacerdote do lar, e vai dizer: meu filho, receba sabedoria. Ei, nós precisamos orar a Deus pedindo sabedoria. A gente ora por tanta coisa, sabe, por cura, por milagre. A gente está orando aqui na Albertão nesses últimos dias, tem sido bom pelo avivamento que Deus tem visitado. Nós somos prova disso, mas nós também temos que orar pedindo sabedoria. A sabedoria faz a diferença. Nós precisamos orar a Deus pedindo sabedoria. Em Mateus 7, versículo 7 a 8, Jesus está dizendo, está falando sobre a oração, que é a regra de ouro. Ele diz o versículo número 7 a 8, Mateus 7, versículo 7 a 8: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscais, encontrareis, batei, batei, abre-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate a porta se abrirá. Nesse texto fala de abrir o coração, insistir em encontrar. Jesus está dizendo: todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. O que está faltando para nós é batermos, é insistir, e quando a resposta vier, nós não endurecer o coração, mas sim abrir a porta, para que sabe o que é sabedoria de Deus? É Deus dizer o que precisa ser feito, e eu ter a capacidade de dizer: eu reconheço, eu preciso fazer.
fazer. Tem vezes que a gente bate, a gente insiste, a gente está buscando, subindo monte, consagrando, pagando preço. Aí a resposta vem, aí a voz do Espírito Santo vem, mas a gente não está disposto a abrir a porta do coração para fazer aquilo que Deus nos falou. Ei, Deus está dizendo, minha filha, abra teu coração, receba a sabedoria e execute aquilo que Deus vai te falar. Não adianta Deus falar conosco se nós não colocarmos em prática aquilo que Ele sopra em nossa vida. A terceira lição que nós aprendemos é que você, nós precisamos buscar ou procurar sabedoria. Diga assim comigo: eu preciso buscar ainda mais sabedoria. Os filósofos gregos dizem, até hoje, como no passado, a Grécia que foi o berço da filosofia, que o homem que desejasse ser sábio, ele tinha que se esforçar. Ele tinha que se esforçar para adquirir conhecimento. Porque depois do conhecimento, isso os gregos acreditavam, depois do conhecimento, possivelmente o homem seria um homem sábio. Os gregos ensinam que para que um homem venha a ser sábio, ele tem que se esforçar em adquirir conhecimento. E na época de Alexandre o Grande, para um homem ter conhecimento, para um homem ser sábio, ele tinha que ir para os livros. Livro fala de dedicação, livro fala de estudo, livros fala de esmero, de dedicação, livros fala de empenho, livros fala de queimar pestanas na madrugada. Quem lê, quem faz faculdade, quem estuda, nessa época agora de pandemia o povo está mais relaxado, mas quem estuda sabe. A gente vai estudando e às vezes entra pela madrugada. E para os gregos, para adquirir sabedoria, primeiro precisava ter conhecimento, precisava ir para os papiros, precisava ir para as letras, precisava ir para o grego, precisava ir para Alexandria, precisava ir para os manuscritos, precisava estudar o código de Hammurabi, que era o código que regia as leis do Egito. Precisava estudar de tudo que havia de conhecimento da época, porque os gregos acreditavam que a sabedoria viria depois de o conhecimento adquirido. Tinha que ir para os livros, tinha que se dedicar, tinha que ter esmero, tinha que ter empenho, tinha que entrar por madrugada adentro, lendo, estudando e trazendo para o reino de Deus. Não é que isso é verdade mesmo, irmão? Quando a gente vai para a Bíblia, estuda esse livro e a gente se dedica com esmero, com dedicação, com empenho, com interesse, a gente entra por madrugada adentro, por tarde adentro, a gente passa o dia mergulhando nesse texto. E quando a gente descobre o que está escrito nesse livro, o livro sagrado, a gente vai tendo ali entendimento que a gente não é tão sábio como eu e você deveríamos ter. Ei, meu irmão, eu quero dizer, só cresce se praticar a própria sabedoria. Como é que eu cresço em sabedoria, pastor? Em quarto ponto, quando eu exerço a sabedoria que Deus me deu. Tem coisa melhor do que eu saber. Olha, Tiago diz no capítulo 4, versículo 17, que aquele que sabe fazer o bem e esse não faz, esse comete pecado. Essa mesma epístola, ele está dizendo que aquele que sabe o que deve ser feito e não faz, esse pecou. Ou seja, eu preciso praticar a sabedoria. E quando é que eu vou me tornar uma pessoa ainda mais sábia? Em quarto lugar, eu devo crescer ainda mais em sabedoria. É eu praticando aquilo que é bom para mim. É eu praticando a sabedoria que Deus tem me dado. Quer ser sábio em Deus? Começa a praticar o que Deus já te mandou fazer. Quer ser grande em Deus em sabedoria? Começa a praticar o que Deus tem revelado a você, o que você precisa fazer.
Quer ser grande no reino de Deus? Começa a praticar a sabedoria. Quer ser grande em sabedoria, grande em prudência, grande em palavra, grande em conduta, grande em exemplo na igreja. Hoje a igreja falta muito exemplo bom, sabe, no reino de Deus. Eu não falo aqui da Betel, mas no mundo todo falta bons exemplos, falta pessoas de caráter, pessoas de respaldo, sabe porque falta a prática da sabedoria. Quer ser uma pessoa de exemplo, uma pessoa padrão, umas pessoas que as pessoas vão olhar e dizer: eu quero ser que nessa irmã, eu quero ser que nesse irmão, eu quero adorar que nessa irmã adora, eu quero pregar que nesse irmão prega. Aí, meu irmão, pratique que você já sabe. A maior dificuldade de um pregador, meu irmão, é viver o que ele prega. Tem uma Bíblia enterrada bem aqui, todo mundo sabe. Nós enterramos uma Bíblia aqui desse tamanho, o Almeida atualizada, uma nova tradução. Sabe, e quantos sermões eu já fiz lá em casa? E às vezes eu vou pregar, termino 3, 4 horas, 3h30. Aí eu digo: palavra. Aí Deus diz assim: não, meu filho, não é para a igreja, não é para tu. E tem muita coisa que eu aprendi lendo Bíblia que eu não posso pregar aqui. Eu não estou apto ainda para pregar aqui. Então nós temos que ter sabedoria para vivermos o que nós sabemos. E nós só podemos ser exemplos para os outros se eu exercer sabedoria, se eu praticar sabedoria, se eu for modelo em sabedoria. Eu não posso ser hipócrita aqui e falar sobre eu ser uma pessoa longânima, né? Uma pessoa paciente. Às vezes me falta, os irmãos me veem aqui, eu sou meio agitado, sou meio explosivo, sou meio sanguíneo. Eu não posso falar de ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais quebrantada. Eu sou muito apressado. Muitas vezes eu sou muito ansioso para ver as coisas dando certo, sabe? E teve um tempo que Deus me deu uma mensagem sobre ansiedade. Deus não é para você pregar, é para você viver. Eu disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Diga para esse irmão que está do teu lado: você só pode pregar, diga para ele, o que você vive. Eu não sei como é que você às vezes quer falar de perdão se você não perdoa. Eu estou cansado de falar de perdão aqui, bater na mesma tecla, irmão. E as pessoas não perdoaram uns aos outros. Você tem 3 destinos no reino de Deus, escute isso aqui. Ou você vai morrer, ou você vai se converter aqui, ou você vai sair desse lugar. Porque é necessário que eu venha lhe perdoar e você venha perdoar o seu irmão. Ou você morre, ou você se converte, ou você vai sair daqui. Diga para quem está do teu lado: viva só o que você prega. Diga para ele. Não desanime não, vai me orar para o final. Sabe, eu preciso entender, irmão, que a sabedoria vai ser gradativa, vai crescer em minha vida quando eu praticar a sabedoria. Eu preciso praticar a sabedoria para que eu cresça em sabedoria. Pastor, por que eu preciso de sabedoria? Tiago está dizendo que aquele que sente falta, que precisa, que necessita, que carece de sabedoria, peça a Deus que Ele dá sabedoria. Você não pode ver cortando caminho porque você não gosta do irmão. Você não pode ficar de cara feia por causa do teu irmão. Não existe 2 céus, irmão. Existe um céu. Existe uma morada celestial e nós vamos para lá. O que está faltando para nós vivermos como cristãos de verdade, crescendo em sabedoria e prudência, é amor, para que nós viemos perdoar e nós entender o que é reino de Deus. Porque muita gente não perdoa, pastor, porque não tem sabedoria. Ele pensa que não perdoa porque tem razão. E no reino de Deus ninguém tem razão de nada. Quem tem razão é Deus. E no dia que eu aceitei Jesus, eu perdi a minha razão. Pastor, por que eu preciso de sabedoria de Deus, pastor? Para a 5ª lição, por que eu preciso de sabedoria? Você só consegue servir a Deus se você tiver sabedoria. Você precisa de sabedoria, porque para servir a Deus nós precisamos de sabedoria todos os dias.
E como eu vou descobrir se sou um cristão que tem sabedoria? Como eu vou descobrir se eu tenho sabedoria? Como eu vou saber se eu já tenho sabedoria de Deus? Você saberá se você é uma pessoa sábia, que no dia da necessidade, que você precisará exercer sabedoria, você não agir como um tolo. Nós temos que entender a diferença do tolo, do sábio e do inteligente. É outro sermão, não posso pontuar, senão perco. Você saberá se é uma pessoa sábia, se no dia da necessidade você agir como um sábio ou como um tolo. Como é que você age, meu irmão, no tempo que você precisa agir com sabedoria? No tempo da dificuldade, o tolo diz para Deus: hoje não. No tempo da necessidade que ele mais precisa, o tolo diz para Deus: eu ainda não estou pronto. No tempo da necessidade, o tolo diz: eu não posso. No tempo da necessidade, o tolo diz: não, ainda não é o tempo. No tempo da necessidade, o tolo diz: eu não preciso de Deus. Porque se tem uma coisa lá no mundo que acontece muito, irmãos, que o diabo tem semeado no coração das pessoas para não aceitar Jesus, é que eu sou tão ruim que Deus não pode me perdoar. E tem uns que são piores ainda, terríveis. Eu sou tão bom, porque eu não preciso desse negócio de igreja. É tolo. O tolo, quando ele precisa, ele diz: eu não estou pronto. O tolo, Deus fala com ele, dá ruim, ele diz: eu não posso. O tolo, Deus vai com a palavra no coração dele, diz: eu ainda não estou preparado. O tolo, Deus prepara tudo para que ele se renda, ele diz: não é a minha hora. O tolo, Deus faz tudo para que ele se renda aos pés daquele que pode lhe dar sabedoria. Ele diz: eu não preciso desse Deus. Quantas vezes eu não fui tolo, quantas vezes você não foi tolo, mas graças a Deus nós damos a Ele, glorificamos o nome dEle, porque Ele tem nos dado sabedoria. Ele tem nos sustentado com a sua sabedoria. O tolo sabe que precisa de Deus, mas ele diz: eu ainda não posso. O tolo é aquela pessoa que diz: não preciso ir para a igreja para parar de beber, para parar de fumar, para parar de adulterar, para parar de mentir. É verdade, você não precisa vir para a igreja, você não precisa aceitar Jesus. Basta só você ter capricho, que nem dizia meu avô. Para você não beber, para você não fumar, para não adulterar, para não mentir, para não roubar, para cometer coisas ilícitas, basta só você ter palavra. Conheço um bocado de crente, irmão, que não precisou abandonar a bebida. Depois que foi crente, não precisou ser crente para deixar de beber. Não precisou ser crente para deixar de trair a mulher. A necessidade do cristão se achegar a Jesus está em Marcos capítulo 2. É de Jesus perdoar os meus pecados e entender que eu sou filho de Deus. Em Marcos 2 está Jesus na casa de Simão Pedro, lá em Cafarnaum. Ele está fazendo o culto doméstico na casa de Pedro, e diz que a casa está cheia. Diz que 4 homens trazem um paralítico, abre um buraco no teto, desce o homem deitado em uma maca. Jesus olha para o homem e diz: ei filho, perdoados estão os teus pecados. Eu me aproximo de Jesus não é para parar de beber, eu me aproximo de Jesus não é para parar de fumar, para parar de adulterar, mas é para Ele perdoar os meus pecados e eu entender que eu sou filho de Deus e que Ele me perdoa e me levanta e me coloca de pé. Para parar de beber, de fumar, adulterar, mentir, roubar, basta só ter palavra. Basta só ser macho. Que nem dizia meu vovô, basta ter capricho. O Neutro não pôde vir hoje, mas o Neutro me disse aqui. O Neutro fumou acho que durante 15, 20 anos. E um dia ele foi deitar e disse: eu não vou mais fumar. Deitou na rede e disse: a partir de amanhã eu não fumo mais. E não fumou. 13 anos depois foi que foi aceitar Jesus. Ou seja, para mim deixar algo que é errado, não preciso ser crente.
Eu me aproximo de Jesus para que Ele perdoe os meus pecados. Só quem tem certeza de que Jesus já perdoou os teus pecados, levante a mão para cima. Eu quero dizer para você que você é filho de Deus e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. A sexta lição: pastor, por que eu preciso de sabedoria? Para que esse negócio de sabedoria aí, pastor? Por que eu necessito de sabedoria? Eu preciso de sabedoria, irmão, para que eu possa me sair do que é mal. Diga assim comigo: eu preciso de sabedoria para me sair de fininho. Você precisa, eu preciso. O mal não está lá só no mundo, o mal está dentro da igreja. Quantas pessoas já vieram para cá com outras intenções? Quantos gaviões já não saíram daqui atrás de namoro aqui? O mal não está só lá fora, o mal está dentro da igreja. Na política agora me procuraram, me oferecendo dinheiro e muito, viu? Eu preciso, e a igreja precisava para me trazer um vereador e apresentar eles a vocês, e depois ir de em casa pedindo voto. Eu doido para voar no gargalo daquele pastor. Eu disse: ô Senhor, me dê sabedoria. Eu preciso de sabedoria para que eu possa me sair do que é mal. Versículo 14 ao 16 do capítulo 1 de Tiago diz assim, 14 ao 16: mas cada um é tentado quando é traído e seduzido pela sua própria concupiscência, pela sua própria ganância, pela sua própria cobiça. 15: então a ganância, então a cobiça, depois de haver sido gerada, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, realizado, gera morte. O pecado, depois de ter amadurecido, crescido, consumado, ele gera morte. Aí ele diz o versículo de número 16: meus amados irmãos, não erreis, não vos enganeis. Não se engane não. Eu quero dizer para você que essa noite é noite de Deus te dar sabedoria para que você possa se sair do que é mal. Essa noite é noite de Deus te dar sabedoria para que você possa sair do que é mal. Se você tem algum problema que você sabe que vai lhe dominar, saia, fuja, ei, vá embora. Tiago mesmo diz que nós devemos se submeter a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Qual é o segredo, pastor? Porque quem se submete a Deus é forte, e quem é forte, ei, o diabo não resiste e vai embora. Nós resistimos ao diabo e ele vai embora, mas eu só sou forte quando eu me submeto a Deus. Ele quer vencer o pecado, seja submisso a Deus, obedeça a Deus. E muitas das vezes a obediência a Deus vai doer, vai ter um preço, mas o diabo vai embora, porque quem se submete a Deus é forte e resiste ao diabo. O segredo está na obediência. E às vezes a gente quer vencer a pornografia, quer vencer o diabo, quer vencer a imoralidade sexual, quer vencer a língua falatória mal dos irmãos, quer vencer esse coração envenenado que semeia contenda no meio do povo de Deus, sendo desobediente a Deus. A Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos e dá graça, levanta os que são humildes. Você lembra sexta passada, acho que foi, exaltara quando o Senhor do escravo pegava o escravo, libertava o escravo e dizia assim: você é livre, levanta a cabeça e vai. Isso é exaltar, é levantar a cabeça do escravo e dizer: escolhe o teu caminho e vai, você é livre. Eu e você éramos escravos, Ele nos libertou, levantou a minha cabeça, me exaltou, exaltou você e nos fez homens e mulheres livres para a glória de Deus. Ele nos exaltou, Ele tem nos exaltado. Isso é exaltação. Sétimo lugar, eu preciso de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para que nós venhamos fazer a obra de Deus. Diga assim comigo: eu preciso de sabedoria
para fazer a obra de Deus. E quando eu digo nós, irmão, porque a obra de Deus não é feita só pelo pastor, pela mulher do pastor. A obra de Deus não é feita pelos obreiros da igreja. Não é isso. Nós precisamos de sabedoria para fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus foi criada para ser feita pela igreja de Deus. Quem é que tem que fazer a obra de Deus, pastor? A igreja de Deus. Quem é que tem que executar a obra de Deus, pastor? A igreja de Deus. E eu preciso de sabedoria, você precisa, nós precisamos de sabedoria para fazer a obra de Deus. A obra de Deus tem que ser feita por mim e por você. A Bíblia diz em uma carta, a carta de Pedro diz que até os anjos almejaram pregar as boas novas, anunciar as boas novas, anunciar a palavra, mas diz que Deus confiou a nós sermos pregoeiros da sua palavra, anunciarmos as coisas vindouras que ainda ia acontecer. Ou seja, não é pouca coisa não, irmão. A obra de Deus tem que ser feita por nós. Você não pode viver na igreja, não. Deus vai salvar alguém que está lá no mundo, vai ser um grande pregador, aí vai trazer para cá, vai pregar. Você não pode se confiar e dizer, ai, Deus vai mandar alguém lá de fora, vai pregar para a minha família vai se converter. Não. A obra de Deus é feita pela igreja de Deus. Diga-se comigo, a obra de Deus tem que ser feita, é por mim. Se nós entendêssemos isso, irmão, o negócio era outro. Vai ter reunião essa semana, eu vou estabelecer alguma meta, não só para os obreiros, mas para toda a igreja. Para 2021 nós ganharmos no mínimo uma alma, cada um, é pouco. Mas já pensou se nós cada um ganhássemos uma alma? Nós teríamos basicamente 2 igrejas. Esse lugar estava lotado, esse lugar e o que, olha que eu fui gerado assim, eu fui ganhado para Jesus, e quem me discipulou foi assim. E quem é gerado assim na fé, quando chega na igreja, quando ele termina, ele se converte, ele muda, ele é discipulado, ele agora vai também gerar no coração daquele que chega, da mesma forma que ele aprendeu. O problema é porque nós não fazemos a obra de Deus, nós queremos que o pastor faça. Queremos que os obreiros façam. E a obra de Deus tem que ser feita pela igreja de Deus. A obra de Deus tem que ser feita por você. Você foi escolhido para fazer a obra de Deus. Fica de pé em nome de Jesus, com a Bíblia aberta na mão. Vem para cá, Daniel. Vem, Amaury. A 8ª lição, eu corri muito porque o tempo é pouco, irmão. 8 tópicos, nós tivemos lá atrás. Mas em 8º lugar, por que eu preciso de sabedoria, pastor? Eu preciso de sabedoria para entender o trabalhar de Deus na minha vida. Diga-se comigo, eu preciso de sabedoria para entender o trabalhar de Deus em minha vida. Versículo de número 4 diz assim, ó. Versículo de número 4. Tenham, porém, paciência. Versículo de número 4 diz: tenham, porém, paciência, perseverança em sua obra, e ela será completa, para que sejais perfeitos e sem faltar coisa alguma. Outra tradução: sabeis vós que quando a vossa fé suportar todas as provações, ela gerará perseverança. Versículo de número 3: sabendo que a prova de vossa fé, ela produz paciência. Versículo de número 3: sabendo, pois, que as lutas, as provações contra a vossa fé gerará perseverança, gerará paciência. Ou seja, eu preciso entender, eu preciso ter sabedoria, para que eu venha entender o trabalhar de Deus em minha vida, o trabalhar de Deus em nossa vida.
Deus está trabalhando em tua vida, Deus está trabalhando em nossa vida, Deus está trabalhando na nossa igreja. Eu tenho sentido muito o toque de Deus nesses últimos 2 meses. E Deus tem me mostrado grandes coisas que Ele fez, que Ele está fazendo, Ele vai fazer. E tem coisas, Valdiana, só pelo teu aleluia que eu fiquei feliz. Sabe, eu não estou entendendo, tem coisas que eu não estou entendendo, mas eu estou confiando. E eu preciso de sabedoria para confiar e entender o trabalhar de Deus. E muitas das vezes, por mais que eu não entenda, por mais que você não entenda, você vai confiar no que Deus está fazendo. Você vai dizer: Deus, eu confio que o Senhor está no controle. Eu confio que o Senhor não perdeu, Senhor, o domínio, a direção de minha família. Deus está trabalhando. Ainda que o momento não seja favorável, eu vou continuar confiando. Ainda que as coisas não deem certo, eu vou continuar acreditando, perseverando. Ainda que as situações não sejam favoráveis, eu vou continuar de cabeça erguida. Ainda que os céus estejam fechados, cerrados, ainda que os céus estejam de bronze, eu vou continuar acreditando que Deus é fiel, Valdir. Ainda que eu não veja alternativas alguma, eu vou continuar acreditando que Deus é o Deus da minha salvação. Ainda que não haja mantimento, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas faltem no curral, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, ainda que falte, que a terra negue o seu fruto, todavia nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Ainda que eu não entenda, ainda que você não entenda, Deus está trabalhando. Deus está fazendo a sua obra. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em tua família. Deus está trabalhando em tua casa. Fecha os teus olhos, coloca a mão no peito e vamos louvar. Fecha os teus olhos. Xalabaia sorabacalamacha, peitatacatavatu pecalabacha. Coloca a mão no peito. Faça desse louvor a tua oração. Faça. Deus que não vai deixar essa luta te matar, desespero te tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Se você crê, você louva e diz para Deus: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Xalabachura bacalabachai. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Ele não perdeu o controle de tua vida. Na palma de suas mãos. Deus está trabalhando. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Se você crê, diga pra Ele. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Bem alto, declare pra Ele essa noite. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide,
Receba a sabedoria de Deus essa noite. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Receba a sabedoria, vai ter sabedoria de Deus. Ah, meu Deus, dá sabedoria ao teu povo, Senhor, para não agir como tolo diante os males e ante as lutas. Ainda que a figueira não floresça, você vai confiar em Deus. Você vai confiar que Deus está no controle. Oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Chatacatatacatopecalabash, turabacalabatera tacatabatacaba suprala. Ah, Deus da sabedoria, Senhor, derrama da sua sabedoria sobre nós. Senhor, nós não queremos ser tolos, nós não queremos ser insensatos, nós não queremos ser ineptos. Nós queremos, Senhor, ser pessoas sábias, uma igreja sábia, uma mãe sábia, um pai sábio, um filho sábio, um crente sábio. Ah, meu Deus, dá a sua sabedoria. Ah, Espírito Santo. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegra. Receba a sabedoria de Deus essa noite. Busque sabedoria de Deus, da palavra de Deus. Ei, fuja do mal, fuja da aparência do mal, busque o que é bom. Ah, meu Deus, derrama a tua sabedoria sobre nós aqui essa noite. Ah, Senhor, derrama da unção da sabedoria. Que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Vai se alegrar porque vai ter sabedoria. Vai se alegrar porque vai ter sabedoria. Receba a sabedoria de Deus. Receba a sabedoria de Deus. Receba a sabedoria de Deus. Tem alguém essa noite que quer se reconciliar com Jesus? Tem? Tem alguém aqui essa noite que diz: eu preciso de Jesus. Eu preciso do Senhor da sabedoria. Não seja tolo, não seja tola. O tolo diz: eu ainda não estou pronto. O tolo diz: ainda não é a hora. Não importa pra onde você foi, Jesus te ama. Se na escuridão da noite, venha para Jesus, Ele te ama. Pela paz do seu passado, e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Venha pra Jesus, Ele te ama. Tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. A verdadeira sabedoria consiste em conhecer a Deus e temer o Deus que você conhece. Venha para Jesus essa noite. Jesus te ama.
também. Quantas vezes você Aplauda Jesus. Tentando acertar, mas a tristeza, vem pra cá, vem, desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Diga assim, Priscila, comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, me perdoa Pelas minhas más escolhas. pelas minhas más escolhas. Eu te amo. Eu te amo. Eu aceito Eu ser amada por ti. ser amada por ti. Me perdoa. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Nunca Deus. vi. Eu sou tua filha. Diga assim, Senhor comigo, Senhor Jesus. Senhor Nem Jesus, haverá me perdoa Pelas minhas más escolhas. pelas minhas más um escolhas. amor E igual ao meu Eu sou sua filha. ao Eu te amo. Eu quero teu. ser amada por Nunca Deus vi. abençoe as tuas filhas, venha sobre elas com teu perdão, com tua Nem graça, com teu poder. haverá Livra, Senhor, de todo mal, Senhor. Liberta, Senhor, os seus o passos. amor de um Que elas venham andar, Senhor, em teu caminho, em tua verdade. Que haja salvação na casa, na família delas, na vida delas. Venha, Senhor, com tua graça, o teu poder. Livra o Senhor do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia, da seta que voa de noite. Que mal algum venha chegar à tenda delas. Tira todo espírito de morte da vida da tua filha. Que toda depressão vá embora em nome de Jesus. amor. Que toda ansiedade bata em retirada. Deus, que amor é Aplauda, aplauda Jesus, aplauda. esse? Abraça aqui, irmã Leonete. Irmã Silvia, dê um abraço nelas aqui. Que amor é esse? Sabe tudo de mim, mas me amas mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus, amor que não guarda Pai. rancor, Que coisa boa. que perdoa o pecador. O teu amor é incondicional. Amor de Deus. Senhor, nos leva para casa, Senhor, em segurança. Debaixo da tua potente e poderosa mão, nos faça repousar. Eu desconheço. E a tua sabedoria, Senhor, Quanto preço que nós viemos praticar a tua sabedoria em nossa vida. amar. Nos dá sabedoria para viver, para te servir, para vencer o pecado, para sair do mal. Porque nós somos dependiosos de ti, Senhor. O Deus que nos ama e o Senhor da sabedoria. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, Pai. E que amanhã o Senhor nos dê um dia abençoado em tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastor Valdari, nos dê as bênçãos aqui, nos dê. Ô bênção de Deus. Irmãos, bem ligeirinho. A oração do sábado às 3 horas. Eu conversei com a Valdiana, a gente vai segurar ela por alguns dias, tá bom? Eu não vou mais fazer a oração das 3 horas, porque está vindo 2, 3 pessoas, no máximo 4, 5. A gente vai segurar agora, esperar passar essa safra. Está muito fraco a safra do caju,
Mas os irmãos têm me dito, as irmãs, não pastor, porque eu estou nos caju, estou na castanha. Então vou segurar, depois a gente retorna daqui a alguns meses, tá bom? Os que vinham, fiquem sabendo e comuniquem, tá certo? Nós não vamos ter mais a oração dos sábados às 3 horas. Depois eu vou retornar com ela para que venha com toda a força. Os irmãos retornem a vir. No começo era bom, mas deu uma caída drástica, muito, muito terrível. Tá bom? Quando as senhoras tiverem um culto de mulheres, como a gente foi para Itaitinga com o pastor Valderi, a gente ensaia as senhoras num sábado específico, nos cultos de senhoras, tá bom? Mas no momento não vai ter mais. Depois a gente retorna, tá bom? Paz do Senhor, irmãos. Que alegria estar aqui essa noite. Passei uma noite meia... O barco estava agitado. Até eu conversar com o pastor Dimas, a gente conversou. E eu contei uma situação para ele. Com 20 minutos, 30 minutos, Deus me respondeu. Acalmou meu coração. Eu disse, pastor, eu vou me alegrar lá hoje. Porque eu sei que coisas maravilhosas acontecerão naquele lugar. Quem crê em revelação aqui? O pastor Dimas estava pregando esta palavra poderosa. Quando Tiago inicia essa carta, Tiago fala à igreja. Ele inicia e diz, meus irmãos, tenham grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem lhe faltar coisa alguma. E quando o pastor Dimas falou em perdão, Deus me deu uma visão de conflitos entre irmãos. Escute. Se você sabe louvar, não despreze quem não sabe louvar. Se Deus lhe deu um talento para você desenvolver na obra de Deus, é para você desenvolver para Deus, não é para o homem. Não pense que esse talento é seu. Nós podemos estar reprovados por Deus. O próprio apóstolo Paulo, lá no capítulo 13, no versículo 5 da sua segunda carta, diz assim: examinai vós a vós mesmos. Ou não sabeis vós mesmos que Cristo estáis em vós, se não é que já estáis reprovado? Faça as pazes com quem você tem conflito. Abrace quem você tem conflito. A paciência, ela é uma obra tão grandiosa nas nossas vidas como cristão, e nos rende tantos frutos positivos, irmão Gilberto, que muitas vezes nada dá certo nas nossas vidas, porque não praticamos a paciência. Não temos paciência com quem não sabe tocar direito, não temos paciência com quem sabe louvar direito, não temos paciência com quem sabe pregar direito, e por isso nós nos achamos. Se você se acha, renuncie essa noite. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo fala à igreja. A obra de Deus só cresce quando há união. A obra de Deus só cresce quando há paz. Por isto que o autor, o escritor vai dizer: segui a paz com todos. Não tem separação, não tem divisão. E a santificação, sem a qual não veremos Deus. Cuidado para você não estar fazendo trabalho de tolo aqui, esforço de tolo. Se reconcilie com o seu irmão, se reconcilie com a sua irmã. Viva em paz, durma em paz, caminhe em paz, porque Deus vai te honrar. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja para com todo o povo de Deus, agora e para sempre. E se você crê como eu creio, vai dizer o quê? Amém. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.